Bora lá, fiel, para as últimas notícias do Corinthians, o timão que enfrenta o Red Bull Bragantino hoje fora de casa. Já sabe, né? Deixa o palpite do placar aqui nos comentários, de quanto o Corinthians vai ganhar hoje. Deixa aí, comenta aí. Corinthians vai com força máxima, teve retornos importantes aqui do DM. Bora comprar as últimas informações aqui, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Corinthians, olha só, tem Red Bull, depois recebe o Ceará e recebe o São Paulo. Dá pra ganhar os 3 jogos, hein? Dá pra fazer 9 pontos aí. Vamos lá, Lili Nascimento com as informações do Corinthians pra gente. Lili. Fala, Bruno, beijo pra você, aos amigos do Sport Center, ao fã de esportes. Pois é, hoje à noite o Corinthians entra em campo lá em Bragança Paulista contra o Red Bull Bragantino. É jogo importante porque o Corinthians está nessa arrancada aí, mirando a parte de cima da tabela. Precisa vencer mais um jogo se quer garantir uma vaga na Libertadores via Campeonato Brasileiro. A gente sabe que ainda tem chances pela Copa do Brasil, caso o Corinthians seja campeão. Mas focando nesse jogo, o técnico Dorival Júnior terá retornos importantes, tá, no meio de campo. Breno Bidon, Raniel e Martinez, que ficaram de fora contra o Grêmio, estavam suspensos. Eles retornam para essa partida, então são peças importantes ali para o Dorival poder contar na noite de hoje. Então o Corinthians tentando aí essa vaguinha na Libertadores, ao mesmo tempo que a diretoria trabalha para acertar a dívida com o Memphis, tentar derrubar Transferban. Quando a gente fala de Corinthians tem um pouquinho de tudo, né? Mas o foco de hoje é sobre essa partida importante contra o Red Bull Bragantino. Nós estaremos lá mais tarde, hein? E com certeza mostraremos tudo para o fã de esportes antes e depois do jogo. Volto com vocês aí no estúdio. A gente vai falar do Corinthians, que vive aí um momento especial. 3 vitórias seguidas, primeira vez que consegue isso na temporada no Brasileirão. O Corinthians fechou a preparação para o duelo com o Bragantino, que acontece nesta quarta-feira em Bragança Paulista. O Timão está em busca da 4ª vitória consecutiva no Brasileirão, de olho numa vaguinha, quem sabe, no G7 na pré-Libertadores. Para essa partida, o técnico Dorival Júnior tem retornos importantes no meio de campo. Breno Bidon, Raniel e Martinez voltam depois de cumprirem suspensão. Mas tem um desfalque também. O torcedor corintiano não vai ficar nada feliz com essa notícia, mas o goleiro Hugo Souza está fora da partida com um trauma na coxa, sofrido na partida contra o Grêmio. O Timão, então, prefere poupar o jogador nesta partida contra o Bragantino para poder contar com ele, quem sabe, diante do Ceará em Itaquera. Felipe Longo fica com a vaga, então, no gol. Lembrando que Hugo foi convocado por Ancelotti para os jogos amistosos com a seleção brasileira para os dias 15 e 18 de novembro contra Tunísia e Senegal. Outro que fica fora da partida é o lateral esquerdo, Hugo. Também é ausência aí confirmada para o jogo. O atleta sentiu uma lombalgia intensa. O meia André iniciou o trabalho de transição física nesta terça. E o atacante Vitinho está tratando aí uma lesão no menisco do joelho direito. Agora, falando de quem vem ganhando sequência, né? O meia Maicon deve seguir no time e projetou um pouco desse duelo contra o Bragantino. Um momento importante da equipe, acho que vem de uma sequência muito boa. Nossa equipe vinha buscando essa sequência há bastante tempo, conseguimos agora. Temos que aproveitar esse momento de confiança que nós temos para embalar a maior sequência de vitórias possíveis. E acho que temos uma grande oportunidade amanhã de mais uma vez ter uma vitória importante para dar esse salto na tabela e mostrar, principalmente para nós mesmos, que temos capacidade de brigar nessa parte da tabela e dar alegria para a torcida, que é o que todos estamos esperando. E bora falar do Timão contra o Bragantino nesta quarta, 7 da noite, em Bragança Paulista e com um desfalque de última hora. A gente falava até, né? Poxa, o Corinthians está completinho, o Dorival vai ter opções e tudo mais, e realmente, né? No time, na sua maioria, ele vai ter para poder fazer a sua escalação. Agora, o Hugo Souza está fora. O Hugo, que era uma dúvida antes do jogo contra o Grêmio, por conta da luxação no ombro, treinou apenas nos 2 últimos dias, ele sofreu uma pancada no jogo. Eu acho até que eu lembro do momento em que, acho que foi com o Carlos Vinícius ali, que ele teve um choque na coxa, e aí por conta desse trauma na coxa, ele foi preservado e não vai para o jogo. Então o Felipe Longo ganha mais uma oportunidade, ele que já atuou em 2 partidas, né? Clássico contra o Santos, aquele jogo terrível em que ninguém foi bem, e o Corinthians perdeu por 3-1, e depois a vitória diante do Vitória, em que ele foi fundamental, aí sim, fazendo talvez uma das defesas do campeonato, né? Pegando uma bola ali aos 44, 45, já nos acréscimos, né? Garantindo a vitória por 1-0 lá no Barradão. Felipe Longo, menino da base, 20 anos,
que está aos pouquinhos, né, ganhando uma chance ou outra na ausência do Hugo Souza. E dessa vez ele também vai se ausentar por conta de lesão. Na sequência, o Hugo estará a serviço mais uma vez da seleção brasileira. Até esqueci de comentar isso no vídeo anterior. Foi convocado de novo, o que é muito legal, né? Porque existe uma vaga, né? O Alisson está machucado, a gente sabe que ele é um goleiro da confiança da seleção há muito tempo, há muitos anos. O Ederson está no Fenerbahçe, mas é um cara que constantemente é convocado, até pela trajetória que ele construiu lá no Manchester City. E o Bento também, com uma constância, o Bento do Al Nassr. Cara, o Hugo tá correndo por fora. Então eu acho que existe uma disputa. E como a gente, no último jogo, né, contra o Japão, né, o Brasil teve muitas falhas individuais defensivas, especialmente do Fabrício Bruno. E aí eu acho que no terceiro gol ali, o Hugo deu uma vacilada, porque também acho que os erros do Fabrício acabaram atrapalhando ali a segurança de todo mundo ali, né, da seleção. A seleção desandou depois que o Fabrício inclusive foi convocado também pelo Ancelotti, meio que numa ideia de, tá, peraí, esse jogo aqui não vai definir o que vocês são e tudo mais. E o Hugo ficou aquele gostinho amargo do tipo assim, pô, a primeira chance que ele tem na seleção, o zagueiro compromete, o Brasil perde pro Japão, sabe? Uma jornada meio ruim, mas ele provavelmente foi observado nos treinos, está sendo observado pelo que ele faz no Corinthians e está recebendo mais uma oportunidade. Muito bacana. Mas vai estar ausente diante do Bragantino. A escalação ainda tem uma dúvida, mas eu tenho uma dúvida, mas assim, eu acho muito difícil que ele fuja do Tchoca e do Gustavo Henrique como zagueiros, até para dar sequência para os dois. Do Ranieri como um híbrido, né? Linha de 3 ou linha de 5 quando é atacado, e um jogador que faz a saída de bola como primeiro homem. Maico, Carrilho, Garro, Memphis e Yuri. Mateuzinho e Matheus Bidu nas laterais. Não tem como fugir disso, né? Esse é o Corinthians Prime. Esse deve ser o Corinthians diante do Braga. Agora, porque o Angileri foi muito bem contra o Grêmio. Ele tem o Bidon, por exemplo, que vinha sendo um titular. Ele tem o José Martínez. Só que, vamos lá, né? O Carrilho é titular absoluto. O Garro também. O Maicon é um cara da confiança do Dorival. E aí talvez eu entendo que o torcedor possa ter uma desconfiança. Não dá para tirar o Maicon, botar o Bidon, botar o Martínez. Acho que em algum momento o Dorival pode fazer isso. Mas nesse momento o Maicon é titular e capitão. E faixa. E o Ranieri, esse eu sou fã. Esse aí arrumou o sistema defensivo do Corinthians. O treinador arrumou, né? Porque não só com o Ranieri fazendo essa função de ser um terceiro homem, mas também saída de bola, mas com o Angileri também ele conseguiu compor ali, né, nessa linha de 13. Então o Dorival também tem méritos táticos pelo que o time vem fazendo. E o Memphis Depay, hein? Mais uma, né? O Portal UOL revelou que o Corinthians deve para o Memphis Depay 23 milhões de reais em bônus e direitos atrasados, né? Inclusive no último dia 15 de outubro venceu mais uma das luvas de 1 milhão de euros, né, que ele tem espaçado no contrato, né, totalizando 6 milhões de reais e alguma coisa. No total, né, com premiações, bônus e tudo mais, são 23 milhões que o Corinthians ainda deve para o Memphis Depay. Cada vez que ele faz um gol, dá uma assistência, cada jogo que ele completa vai somando nas metas estabelecidas. E aí foi uma reunião do CORE, né, que o Portal UOL teve acesso a uma ata da reunião, inclusive com declarações de conselheiros dizendo que o contrato do Memphis com o Corinthians é fora da realidade. Mais uma vez o aspecto político se tornando público e chegando, né, invadindo o vestiário, porque a gente sabe que também esse contrato do Memphis ele foi vazado pela oposição na época ao Augusto Melo, justamente para bagunçar ali as estruturas. Agora, tudo bem, a gente pode discutir essas coisas, mas vamos no mérito da questão, né? Vamos no contrato em si, né? Que a gente já cansou de falar e debater a respeito. Eu sou super fã do Memphis. Acho que o Memphis é super importante para o time. Acho que ele é fundamental no que ele fez ano passado e esse ano. Já cansei de falar isso, então acabo me tornando até repetitivo, me perdoem. Acho que ele é importante no título paulista. Importante não, achei ele fundamental. Achei ele fundamental na arrancada do ano passado. O Corinthians não teria calendário esse ano para jogar, não fosse o Memphis.
Não, mas o Garro, o Yuri... Não fosse o Memphis. O Memphis potencializa o time. O Memphis faz o time jogar. O Memphis foi determinante. Determinante. Desde que ele chegou. Agora, que ele é caro? É. Ele é muito caro. Ele custa muito. E esse é o problema. Aí você vai me dizer, não é só o Memphis que custa muito. O que custa muito é você ter que pagar 40 milhões para o Matias Rojas sem utilizá-lo por conta de um erro administrativo, de uma promessa que não foi paga, de um erro na condução das coisas. Concordo. Como fez o meu amigo Rodrigo Vessone do portal Meu Timão, problema é você pagar metade do salário do Fagner para ele jogar no Cruzeiro, ou do Pedro Raul para ele jogar no Ceará, do Jonathan Cafu, que ficou há alguns anos ganhando um salário e ninguém explica essa contratação, ninguém entende essa contratação, entre outras. Era o Luan, que ficou 4 ou 5 anos ganhando na casa de 1 milhão sentado no banco de reservas. É claro que isso é até mais caro do que o Memphis Depay. Porque o Memphis, cara, é um dinheiro que você investe para trazer um cara de renome internacional, é um cara que movimentou os bastidores do clube, o cara que elevou o patamar do time, é um cara que potencializou quem estava do lado, é um cara que trouxe a autoestima do torcedor, é um cara que foi determinante nesses processos todos que eu falei, de sair da zona do rebaixamento, chegar na Libertadores, ganhar o título paulista. Pô, mas é um título paulista e a premiação do paulista foi dada para ele. Mas qual é o benefício emocional, indireto, esportivo que você traz com o Campeonato Paulista? Isso é incomensurável, gente. Eu falei sobre isso na época. Ninguém calcula a relevância, o impacto de um título paulista contra o seu maior rival, da maneira como aconteceu, depois de 6 anos, em termos de presença no estádio nos próximos jogos, ou enfim, no restante da temporada, compra de produtos. Então, tem um associado, quadro social que aumenta. Então tem um benefício que você não calcula. Ao passo que, se o Memphis não estivesse ano passado, o Corinthians poderia, sei lá, disputar uma Série B esse ano e, por baixo, um prejuízo de mais de 200 milhões de reais. Porque aí você diminui, né, cotas de televisão, você perde poder de reforçar o teu time, você, com times mais frágeis, você não avança em competições e, na verdade, nem estaria presente em Copa do Brasil, por exemplo, que hoje está na semifinal, só chegou porque classificou para a pré-Libertadores, depois de ter tido uma campanha horrorosa no estadual. É que agora mudou o regulamento de novo da Copa do Brasil, né? Mas no ano passado, para você estar nessa Copa do Brasil, você tinha que ter ido bem no estadual. E o Corinthians foi eliminado na primeira fase. Então tem muitas influências do Memphis que elas são inegociáveis. Agora, é óbvio que a realidade atual do clube ela é péssima. Se você chegar hoje para uma pessoa, olhar as contas do Corinthians e dizer, nós queremos contratar um jogador que ganha 4, 5, 6 milhões, que vai ter bônus de luvas de 1 milhão de euros a cada 6 meses e tal, o cara vai chegar e falar assim, não, beleza, mas a gente não pode fazer isso. Um cara consciente, responsável, vai dizer, não dá. A menos que, não, peraí, vamos pegar um patrocinador aqui, que até arca uma parte do salário, mas vamos pegar um patrocinador aqui para bancar todo o vencimento do Memphis. Vamos pegar um outro aqui para pagar só as luvas dele. Vamos pegar um outro aqui para ele fazer uma campanha publicitária, uma contrapartida, mas o clube não se organizou nesse sentido. Bora lá, Fiel, tirando os problemas aí com o Memphis Depay, dívidas do Corinthians, mano, eu não vou nem perguntar pra você se faz sentido continuar com o Memphis ou não, acho que é uma pergunta até retórica. Faz sentido continuar com o Memphis Depay? Vou responder por você. Faz. Tecnicamente falando, ele é um monstro em campo, mano. Você pode ver pelo número de assistência e gols dele, acho que ele é primeiro em assistência no elenco e segundo em gols atrás do Yuri Alberto. Só que, mano, o que o Corinthians tem que pagar no atual momento pra continuar com ele é um valor que tá fazendo o clube sangrar. E o Corinthians tá no momento com transfer bans no plural, né? Muita coisa acontecendo, troca de diretoria. O clube atualmente não tem, né, banca pra continuar com o Memphis. A resposta é essa. Quer continuar com o Memphis? Quero. Tem condições? Não tem, infelizmente, mano. Eu canso de falar que, pra mim, mau negócio é você perder o Giovani do Corinthians lá, o que foi pra Itália lá, tá ganhando o melhor da rodada. Mau negócio, pra mim, é você tomar um transfer ban, contratar o Félix Torres e tomar um transfer ban do Félix Torres. Mau negócio pra mim é pagar quase 30 milhões de reais no Pedro Raul e emprestar ele pro Ceará. Então, mano, tem vários
negociações ruins que foram feitas, tá? O Mendes foi acertado. O mau negócio foi quem fez o contrato dele, né, mano? Mas enfim, se você juntar só esses jogadores aí, Igor Coronado, só esses jogadores aí que passaram pelo Corinthians, já daria pra ficar com o Memphis Depay de boa, mano. Tem nenhum problema, né? Mas a má administração, né? Então vamos lá, o Corinthians enfrenta o Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino tá na zona da confusão ali, tá em 14º colocado. O Corinthians em 10º com 42. E, mano, chegou uma fase aqui do campeonato que não dá pra perder mais pontos. Ah, Murilo, vai ganhar todas daqui pro final? Seria ótimo, né, mano? Mas a gente entende. É um jogo fora de casa contra um time que está na parte de baixo da tabela e vem de 4 derrotas consecutivas. Então, o Corinthians adora se complicar nessas situações. O Corinthians adora se complicar nessas situações. Vamos ver como é que o time vai se importar. Eu preferia pegar um Botafogo da vida, um Fluminense, um Bahia, time na parte de cima, do que pegar um time na parte de baixo que vem de um histórico de derrotas. Foi assim com o Juventude, o Corinthians deixou fugir ponto com o Internacional, com o Sport, e agora é o mesmo cenário fora de casa contra o Red Bull Bragantino. Mas é isso, pessoal. No decorrer do dia, continuo trazendo mais informações do Timão. A única coisa que você precisa fazer é curtir o vídeo, se inscrever no canal, não custa nada pra você fazer isso. Beleza? Um grande abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!